o Senhor é o Deus que cura. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que opera milagres, que faz maravilhas. Mas para nós entendermos tudo isso, nós temos que ter um pano de fundo, porque quando a gente fala em cura hoje, infelizmente nós temos uma ideia errônea do que é isso, porque muito se tem feito aí fora, e agora eu estou falando de um modo geral, não estou citando nome nem placa, tem se comercializado a fé, tem se feito da cura um produto, onde você paga, e aí Deus é obrigado a te dar esse produto ou a te vender esse produto. O evangelicalismo brasileiro, que é a forma de se apresentar o evangelho, tem sido deturpado por falsos profetas que vendem a cura em troca de uma oferta especial, em troca de penitências, em troca de liturgias, mas o Deus que cura, Ele cura de graça, Ele não vende a cura. Ele dá a cura de forma graciosa. E se eu posso dar um subtítulo para a mensagem de hoje é essa: a minha graça te basta, diz o Senhor. E sabendo o que está sendo falado aí fora a respeito de cura, nós temos que voltar para a sola Escritura, para somente a Escritura, para saber o que a Bíblia diz sobre cura. Então tem algumas verdades aqui para mostrar para você. Primeiro, não era para eu e você ficarmos doentes. O ser humano foi criado para ser perfeito, eterno e viver em harmonia com o seu Criador. Assim Deus criou Adão e Eva. Mas pelo pecado de Adão, a doença, a enfermidade, e me desculpe a palavra, toda a desgraça que existe no mundo, entrou na terra. Diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, Deus fala para Adão: maldita é a terra por tua causa. Não era para ter pecado. Não era para desobedecer a lei do Senhor, não era para comer do fruto, e não foi apenas desobedecer quando seu pai fala não mexe ali, mas você vai lá e mexe. É o sentimento de autoridade, você pensa que é maior do que o seu Criador, maior do que o seu pai, e foi isso que Adão fez. Mas em Gênesis 3, Deus também faz ele reconcilia com a terra. Ele diz que maldita é a terra por causa do pecado do homem, mas ele fala para Eva que da descendência dela nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente e acabaria com todo o pecado, nos redimiria de todo o pecado. Então, nós não éramos para ficarmos doentes e termos enfermidades, mas pelo pecado nós temos. Uma curiosidade, a palavra Adão, o nome Adão no termo original hebraico, significa homem. Então, quando a Bíblia fala de Adão, ela está falando da humanidade, não está falando de um só homem. E a palavra Eva significa aquela que dá a vida. Eva é a primeira mãe da humanidade, Adão é o primeiro pai da humanidade. E a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que se por um homem só entrou o pecado no mundo, por um só homem entra a redenção, que é Jesus Cristo. Adão foi o primeiro Adão, Jesus é o último Adão. Mas disso a gente conversa outro dia. Outra verdade, vende-se aí fora a ideia de que se você é crente, se você é cristão, se você é filho de Deus de verdade, você não pode ficar doente, porque você está em pecado, porque Deus não ama você e um monte de besteira que é falada por aí, mas a Bíblia diz que nós também ficamos doentes. O próprio Jesus Cristo vai dizer lá em Lucas 2,17, não são os sãos, os saudáveis, que precisam de médicos, mas sim os doentes. Ele deixou a medicina para nós. E vende-se aí fora também essa ideia de que se você é cristão, é crente genuinamente, você não vai passar por tribulação. Mentira. O próprio Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições. A gente vai passar. Só que nessa mesma passagem ele diz, no mundo tereis aflições. Você lembra o que ele disse depois? Mas tem de bom? Porque eu venci o... Aleluia. O pessoal está inteligente? Olha que legal. E essas duas últimas verdades talvez sejam as mais difíceis da gente compreender. Você sabia que Deus é glorificado em todas as coisas, não sabia? E se você sabia disso, você sabe também que Deus é glorificado inclusive nas nossas enfermidades? Pois é. Lembra da passagem de Jesus e Lázaro? Que Jesus ressuscita Lázaro.
Jesus recebe a notícia de que Lázaro, o amigo que ele tanto ama, está doente. Então Jesus se entristece. Ele estava numa viagem, vai para a cidade em que Lázaro estava. Chegando nessa cidade, 4 dias depois, ele recebe a notícia de que Lázaro estava morto. E então Jesus chora. João 11,35 é o único registro que Jesus chorou. Mas nessa mesma passagem, quando Jesus recebe a notícia de que seu amigo que ele tanto ama está doente, ele próprio fala: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O próprio Cristo está falando que as enfermidades glorificam a Deus, e tem gente que fala que você não pode ficar doente. Por isso que nós temos que nos voltar para a palavra. E a última verdade, que talvez seja mais difícil de entender, principalmente quando a gente vive isso aqui: Deus utiliza a enfermidade para o seu propósito, como todas as coisas. Deus permite que todas as coisas aconteçam para que se cumpra o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Assim também é para conosco quando passamos por enfermidades. A gente costuma dizer para nós mesmos ou para os outros: Deus está no controle. Acabou virando uma frase de efeito, um jargão nosso. Mas, irmão, quando a gente está passando pelo problema, pela doença, é difícil. A gente até fala, Deus está no controle, mas a gente fica ali, remoendo, querendo fazer com as nossas próprias mãos. Mas temos que lembrar que Deus está no controle e que Deus utiliza tudo, inclusive a enfermidade, para o seu propósito em todas as coisas. Amém? Uma última coisa que também é vendida aí fora. Muitos dizem que se você não foi curado depois que orou para ser curado, é porque você não teve fé. Porque você não tem fé, faltou fé em você. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo curou pessoas que nem sequer tinham fé, não sabiam quem Ele era. Você lembra da passagem do paralítico do tanque de Betesda? O homem que estava há 38 anos agonizando do lado daquele tanque. E havia a história de que uma vez por ano o anjo descia, mexia aquelas águas e o primeiro que entrasse lá era curado. Aquele homem nunca conseguiu, obviamente, entrar naquela água. Então Jesus passa por ele e pergunta: queres ser curado? Ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue aí e eu não consigo ir porque eu estou paralítico. Ele não tinha fé, não tinha esperança. E o que o mestre fala para ele? Levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem levanta, toma o leito dele e anda. Ou seja, meu irmão, como Deus é soberano em todas as coisas, Ele é soberano também na enfermidade, na saúde, na cura e no tratamento ou na não cura. Deus é soberano. Deus faz conforme a sua vontade. Se é da vontade dele que você seja curado, você vai ser. Demore quanto tempo seja. Mas se Ele tem algum propósito em alguma enfermidade, apegue-se na palavra do Senhor e permaneça firme nela, até que Ele cumpra esse propósito. Amém? Dito tudo isso, queridos, vamos para o texto dessa mensagem. Irmãos, nós abrimos as nossas Bíblias em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, a partir do verso 7. Nós vamos ler aqui 3 versículos e meditar na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios enquanto ele está na sua 3ª viagem missionária, pregando o evangelho por várias partes do continente europeu, lá da Europa. E a mensagem começa a se espalhar através das pregações do apóstolo Paulo. E ele começa a ficar reconhecido. As pessoas querem saber o que ele tem para dizer, as pessoas querem saber o que diz a palavra do Senhor através das mensagens do apóstolo Paulo. E então começa a nascer nele um sentimento de reconhecimento. E aí nós somos levados a essa passagem que talvez você conheça muito bem, que é o espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7.
Está lá do final, um pouquinho para trás. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, número grande, número pequeno, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos ler juntos aqui a parte B do versículo 9? Diz o seguinte: então ele me disse, vamos lá? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Guarde bem esse verso, meu irmão. E através desse texto, da exposição da santa palavra do Senhor, nós vamos conversar um pouco sobre o Deus que é o Senhor que cura. Amém? Volte a sua atenção para cá, para a exposição da palavra do Senhor, e vamos aprender juntos. Como nós dissemos aqui no versículo 7, Paulo está na sua terceira viagem missionária pregando o evangelho pelo mundo todo. E então ele fica reconhecido. E recai sobre ele um sentimento de reconhecimento, tipo assim: eu estou pregando, o evangelho está sendo pregado através de mim, as pessoas estão ouvindo falar de Deus porque eu estou pregando. Então ele diz que foi-lhe posto um espinho na carne. E aqui nós temos algumas interpretações sobre espinho na carne. Não se sabe 100% o que significa isso aqui, mas muitos estudiosos, homens de Deus, traduzem isso como uma deficiência física, uma enfermidade. A primeira definição que se tem de um estudo feito disso, não me lembro o nome da pessoa agora, mas ele define esse espinho na carne como fortes dores de cabeça. O apóstolo Paulo sofria enfermidades e ele teve isso para não se ensoberbecer. E ele diz que era um mensageiro de Satanás. Podia ser um espírito maligno, podia ser alguma coisa, era alguma coisa que tirava a paz e o sossego do apóstolo Paulo. Quando você fura o dedo com alguma coisa, você consegue pensar em outra coisa naquele momento? A não ser na dor? Quando você bate o dedinho na quina do móvel, dói. Você consegue pensar em alguma outra coisa? Quando derruba alguma coisa no pé, quando você está sentindo alguma dor aguda, você só pensa na dor naquele momento, não pensa em nada. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Foi-lhe permitido sofrer algumas aflições para não se ensoberbecer. Podia ser Deus falando: Paulo, baixa a bola, meu filho. Você está sendo meu vaso, meu instrumento. E aqui nós temos que fazer um outro parênteses. Existe a teologia do triunfalismo, que prega que você tem que ser 100% próspero, 100% saudável, 100% vida boa, porque senão você não é cristão de verdade, o que está errado. E a teologia da miséria, que diz que você tem que passar a prova, tem que passar a tribulação, tem que sofrer, senão você não é cristão, o que também está errado. Nós temos que encontrar o equilíbrio que o evangelho nos apresenta, dizendo que nós não vamos ser 100% prósperos e saudáveis, mas mesmo não sendo 100% prósperos e saudáveis, nós seremos felizes com Jesus, porque a graça nos basta. Esse é o evangelho de Cristo, e a gente vai chegar lá mais para frente. Muita gente fala assim: olha, aquele irmão ali está bem, vida boa, carro bom, os filhos estão tudo criado, tudo maravilhoso, esse é ungido de Deus, hein? Esse é o cara. Mas a gente não conhece o íntimo do coração dele, não sabe se ele foi regenerado, não sabe se a maior riqueza, que é o Espírito Santo, habita dentro do coração dele.
E também nós costumamos olhar para aquele irmãozinho que é humilde, que está sempre vivendo dificuldade, que está sempre passando lutas e tribulações e falando assim: olha, aquele ali é homem de Deus porque Satanás está furioso e quer derrubar ele toda hora, hein? Também não é assim, irmãos. A graça que o Senhor derrama sobre nós, recai sobre nós todos os dias. É graça do Senhor você acordar de manhã na sua cama quentinha e ter um trabalho para ir. É graça você chegar em casa do trabalho cansado, ter um chuveiro quente para tomar banho e ter uma roupa confortável para vestir e ter o que comer. Nós costumamos apenas glorificar a Deus nas grandes graças, nas grandes conquistas, nos grandes livramentos, e esquecemos dessas pequenas graças que recaem sobre nós diariamente. A chuva é graça, o sol é graça, o calor é graça, essa igreja é graça. Tudo que Deus nos dá, que nós não merecemos, porque pelo pecado entrou toda a desgraça no mundo, Deus dá sobre nós. Então tenha isso na sua mente, meu irmão. Deus, Ele não é obrigado a nos dar aquilo que nós queremos, mas Ele também não deseja fazer com que nós soframos dia após dia, diariamente. A graça nos dá, recai sobre nós, e Deus oferece a sua misericórdia. Versículo 8 diz que por causa dessa dor, o apóstolo Paulo clama ao Senhor 3 vezes, pedindo para que Deus tire dele esse espinho na carne. O apóstolo Paulo era um homem de Deus. A Bíblia tem 66 livros, 11 foi Paulo que escreveu. As pessoas que ouviam as mensagens de Paulo eram atraídas a Cristo, eram trazidas aos pés do Senhor. Mas Paulo estava doente, então já cai por terra essa ideia de que cristão não fica doente. Então, se você por acaso, irmão, está passando por enfermidade, está passando alguma tribulação e fica se cobrando: será que eu estou em falta com Deus? Será que Deus não me ama? Será que Deus não está olhando para mim? A Bíblia, a palavra do Senhor diz que Deus continua no controle de todas as coisas, olha para você, e que mesmo se essa enfermidade não sair, o propósito dele vai ser cumprido na tua vida, e através da sua vida o nome dele vai ser glorificado, e é isso que importa. E Paulo clama ao Senhor porque nós temos essa outra graça que se chama oração. Aqui tem culto de oração, os irmãos vêm para cá para orar, para pôr o joelho no chão, para agradecer e para pedir. Deus nos permite fazer pedidos a Ele. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele ensina: venha ao teu reino. Nós pedimos a Deus, fazemos petições. E Paulo pede: Deus, tira de mim isso. Jesus Cristo, antes de subir ao Calvário, ora ao Pai: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Nem no caso de Paulo e nem no caso de Jesus, Deus fez o que eles estavam pedindo, mas Deus cumpriu o seu propósito. A Bíblia não fala aqui que Deus tirou o espinho da carne de Paulo, e Jesus não passou dele o cálice, ele foi para a cruz do Calvário. Mas olha o propósito que foi cumprido ali. Pela palavra do Senhor através de Paulo, nós temos hoje a Bíblia, a palavra de Deus, e pela obra redentora de Cristo nós podemos ser salvos e redimidos. Então, meus irmãos, às vezes a gente ora pedindo a Deus para que cesse a nossa enfermidade, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais disso, que é o tema desse segundo dia de encontros. Nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus: Senhor, tira de mim essa enfermidade, essa dor, esse espinho na carne, porque nós temos o direito de falar com Deus, mas nem sempre Deus vai atender exatamente o nosso pedido da forma que a gente deseja. Enquanto muitos dizem por aí que você tem que determinar a cura, obrigar Deus a te curar, a palavra diz que nós temos que orar para Deus: seja feita a tua vontade. E você ouviu também várias vezes que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Seja para qualquer área da vida que for, meu irmão, vai ser para as enfermidades também. Como assim é bom, perfeito e agradável que eu tenha essa enfermidade? Não sei, mas é para a graça, para o propósito de Deus que vai ser cumprido na tua vida.
E então Deus responde à oração de Paulo, não da forma que ele quer, mas da forma que ele precisa ouvir. A minha graça te basta. Mais uma vez dizendo, nós costumamos agradecer a Deus pelas grandes bênçãos, pelas grandes graças. Ganhei um carro novo, passei na faculdade, tive a cura daquela doença grande, tudo mais, coisas grandes. Tem gente que até põe faixa aí, agradecendo não sei quem por graça alcançada. Mas nós esquecemos das pequenas graças. E esquecendo das pequenas graças e agradecendo essas graças maiores, palpáveis, físicas, que a gente consegue ver, nós esquecemos da maior graça de todas que a gente não vê, que é a salvação, a remissão, a justificação dos pecados. Pelo pecado de Adão entrou toda a maldade e coisa ruim no mundo, mas pelo sacrifício e obra redentora de Cristo, nós temos a chance de sermos unidos ao Pai de novo. Meu irmão, nós não fazemos ideia do quão desesperadora era a nossa situação perante o tribunal de Cristo. E você pode pensar, mas o que eu tenho a ver com Eva e Adão que comeram aquele fruto lá? Nós não estávamos no Éden, mas herdamos o pecado. Mas nós também não estávamos na cruz e herdamos a graça do Senhor, aleluia. Olha que maravilha. Quando Jesus carrega aquela maldita cruz, Ele leva o meu, o seu, o pecado de toda a humanidade, pagando um preço que ninguém podia pagar. Se juntasse todo mundo, ninguém pagava a dívida que a gente tinha com Deus. Pela humanidade ter transgredido a sua lei, Deus tinha que punir a humanidade toda. Por isso que existe o inferno, é a punição. Nós merecíamos essa punição. E Deus precisava derramar toda a ira dele em cima do pecador. Por isso que Deus faz a sua maior obra redentora, a sua maior graça, que é oferecer seu Filho. Jesus Cristo vivia em grande glória com Deus, e Ele é destituído de toda essa glória, se torna homem como nós. Isso já era uma humilhação terrível para Jesus, se torna homem, corrupção, carne. Ele se torna homem, vive 33 anos no meio da humanidade, padece todas as mazelas que nós padecemos, passa fome, passa frio, é tentado, é traído, se sente sozinho, se sente abandonado por Deus naquela cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Ele sente toda a angústia, tudo aquilo que eu e você sentimos, é parecido com o que Cristo sentiu 10, 100, 1000 vezes mais naquela cruz. Mas pela obra de um só homem, todos nós que fomos escolhidos e salvos por Cristo, somos unidos ao Pai novamente. E não precisamos ser lançados na condenação. Quer graça maior do que essa, irmão? Quer graça maior do que saber que você não precisa mais pagar uma dívida com Deus porque você não tem? Alguém já pagou? Quando você chegar perante o Pai todo sujo, todo fétido, todo sujo de pecados, você vai olhar para Deus, vai dizer, eu não consigo entrar aí, não sou digno. Jesus vai chegar na tua frente e vai falar, pera aí meu filho, ó, toma minha roupa, veste essa aqui, eu já paguei a sua dívida, pode entrar, pelo meu mérito, não pelo seu. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem se a gente quisesse a gente conseguia pagar a nossa dívida com Deus. A gente está na igreja todo domingo, toda semana, todo dia, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente jejua, faz tudo que a liturgia manda, mas isso não nos salva. O que nos salva é a expiação feita por Cristo lá na cruz. Cristo pega todo o pecado da humanidade e coloca para si e faz a sua obra redentora. É isso que nós precisávamos e temos. A minha graça te basta, diz o Senhor. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes quando está tudo bem, está tudo legal na nossa vida, as coisas estão andando bem, o trabalho está legal, o estudo, os filhos, o casamento,
a gente costuma, até inconscientemente, mas deixar um pouquinho de lado a santificação, a vida com Deus. A gente esquece. A gente se preocupa com o trabalho, mesmo vivendo uma vida piedosa, sendo honesto no trabalho, sendo honesto nos estudos, sendo honesto em todos os lugares, a gente vai deixando de lado a Bíblia, fica lá em cima da mesa a semana inteira, a gente vai esquecendo de orar, seja porque hoje está muito cansado, seja porque esqueceu, e a gente vai deixando esfriar esse relacionamento com Deus, que tem que estar fervoroso todo dia da nossa vida. E quando vem a tribulação, quando vem a enfermidade, quando o ponto sai fora da curva, a gente se lembra de Deus. Não lembro se foi minha avó que falou semana passada, mas tem uma frase que diz: Deus é que nem guarda-chuva. Quando a gente precisa, a gente lembra e pega. Quando a gente não precisa, a gente esquece no ônibus. Foi a senhora que falou, avó? Foi, né? Pois é. E é verdade. Nós corremos a Deus quando a gente precisa, e é para pedir. Hoje a gente vê que o ser humano está um pouquinho mais grato, sim, mas não é ainda aquilo que tem que ser. Então, de vez em quando, Deus vai permitir uma tribulaçãozinha ou outra na sua vida, para atrair você para mais perto dele. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, que é o tema de hoje, volte para Deus, lembre-se de Deus, deixa que o poder se aperfeiçoe na fraqueza. E eu não estou dizendo aqui, meu querido, que você tem que ser masoquista, você tem que gostar de sofrer. Deus manda a tribulação, manda a prova, está amarrado. Não. Mas que você use de uma palavrinha chamada resiliência. O que é isso? É a partir do problema você enxergar a possibilidade de ter algo bom naquilo ali. Então, volte-se para o sofrimento, para a enfermidade, para a dificuldade que você está passando, e deixa que o poder do Senhor se aperfeiçoe nessa fraqueza. Busque a Deus, ore mais, leia mais, esquente esse relacionamento com Deus que muitas das vezes você deixou esfriar. A Bíblia vai dizer em outra passagem que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz esperança. Então o poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. E isso pode acontecer, queridos, com salvos, com ímpios, com ricos, com pobres, com crentes, com não crentes. Está todo mundo de máscara por quê? Porque tem um vírus circulando aí fora. Quando esse vírus começou a circular, o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar infectadas. O rico ficou infectado, o pobre ficou infectado, o homem e a mulher, o inteligente e o não inteligente, o douto e o nécio. Ou seja, cai por terra essa doutrina de que os cristãos genuínos estão isentos de tribulações. E aqui eu abro um outro parênteses e me permito dar uma cutucada. Onde estavam os falsos profetas quando essa pandemia começou? Por que não iam aos hospitais e impunham as mãos sobre as pessoas e as curavam? Por que não levavam o lenço, a rosa, o óleo, o comércio da fé e curavam todas essas pessoas? Porque pregam aquilo que não está de acordo com a palavra e vendem uma coisa que é de graça, que é a graça de nosso Senhor. Eu me lembro que ano passado, mais precisamente no dia 5 de abril, quando a pandemia estava lá em cima, houve um movimento grandioso entre os evangélicos, chamado Jejum pelo Brasil. Isso reuniu pentecostais, reformados, metodistas, batistas, presbiterianos, quadrangulares, todas as denominações, todos os cristãos se dobraram de joelhos para levantar um clamor pelo Brasil, e particularmente eu achei isso lindo. O Brasil deixando de lado placa de igreja, doutrina, deixando tudo de lado e se voltando a orar e a clamar a Deus pelo Brasil.
Em casa nós clamamos, eu fiz um jejum, a gente dobrou o joelho, a gente orou. Dia 5 de abril de 2020. Depois disso, melhorou? Não. Começou a melhorar agora, porque pela graça de Deus, Deus capacitou homens e mulheres para desenvolverem uma cura, uma vacina, para desenvolverem protocolos de segurança que barrassem o espalhamento do vírus. Mas Deus tem um propósito também no meio de tudo isso. É difícil da gente enxergar o propósito de Deus nessas coisas, porque nós somos seres humanos e somos falhos. Muita gente fala, como que pode haver uma coisa boa numa pandemia que matou milhões, uma pandemia que levou a vida de 600 mil brasileiros, muito mais do que isso. Queridos, é aí que chega a hora de nós termos aquela pequena palavrinha de 2 letras e um acento chamada fé. Até onde nós compreendemos, nós glorificamos. A partir do momento que nós não entendemos, a gente acredita, a gente tem fé. Ora, se Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, será que o inimigo foi mais poderoso que Deus para mandar esse vírus e assolar a humanidade do jeito que está assolando? De jeito nenhum. O meu Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. É o Deus que tem as rédeas da humanidade nas suas mãos, e nada acontece sem a sua permissão. Tem até aquela frase que a gente acha que é versículo, mas não é, que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Embora a frase seja verdadeira, não é um versículo, mas tem verdade nisso. Deus criou todas as coisas, Deus é soberano. Antes da fundação do mundo, Ele já sabe tudo o que vai acontecer até o último dia da humanidade, e parte disso Ele deixa escrito na palavra para nós. Olha que Deus gracioso, maravilhoso. Por isso, queridos, não desfaleça da sua fé. Se você perdeu alguém querido nessa pandemia, se você foi acometido por esse vírus, se você passou por momentos de angústia, de tribulação, e se você beirou o abismo da morte, compreenda que mesmo quando você estava agonizando, chorando lá no seu quarto, mesmo quando alguém que você ama estava lá, inconsciente, entubado num leito de UTI, em nenhum milímetro de segundo, em nenhum milésimo de segundo, Deus deixou de estar no controle de todas as coisas. Ele estava lá, enquanto você chorava com aquela enfermidade, enquanto você chorava a dor do luto, Deus estava olhando para você, vendo tudo que você estava passando e cumprindo o propósito dele, através dessa situação. A minha graça te basta, diz o Senhor. Verso 10. Paulo diz que, pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor a Cristo. Outra coisa, de novo, não quero dizer que você tem que ser masoquista, que você tem que gostar e querer passar por dificuldade e por tribulação, mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que a percepção que ele tinha sobre a verdadeira causa das situações que ele passava, ao invés de ser motivo de tristeza, aquilo encorajava ele, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, e através daquela enfermidade esse propósito ia ser cumprido. Então, quando ele passava por uma tribulação, ele não murmurava, mas ele agradecia, ele orava, ele buscava esquentar esse relacionamento com Deus, porque ele sabia que o poder de Deus ia se aperfeiçoar na fraqueza. Meu irmão, não murmure enquanto você passa dificuldade. Se você tem uma enfermidade crônica, momentânea, esporádica, não murmure, não chore, não lamente essa tribulação. Permita que o poder de Deus se aperfeiçoe nessa sua fraqueza, porque Ele tem um propósito para cumprir através disso. A partir do momento em que nós compreendemos o tamanho da graça de nosso Senhor, nós paramos de murmurar, nós paramos de reclamar, nós paramos de achar que vamos desfalecer a qualquer momento, que vamos perder, que vamos ser vencidos e derrotados, mas nós passamos a acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Cantamos algumas músicas aqui que dizem isso,
aprendi a sorrir chorando, aprendi a vencer perdendo, é isso. A minha graça te basta. Enquanto passamos por dificuldades, Deus está moldando, Deus está aperfeiçoando. Eu me lembro que a gente cantava aqui: deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Olha que vaso bonito a gente tem aqui, ó. Não é de barro, mas é mais ou menos assim. O oleiro, ele tem que amassar o barro. Para fazer um concretão, você tem que misturar, você tem que mexer ali a massa. Essa é a comparação que a Bíblia faz para com a nossa vida. Você tem que ser aperfeiçoado, e muitas das vezes Deus vai te aperfeiçoar apenas através dessa tribulação. Então não desfaleça, irmão, continua firme, vai guerreando, vai orando, vai chorando, vai clamando, mas vai acreditando que Deus está no controle de todas as coisas, tendo doença ou não tendo doença, ela saindo ou ela não saindo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A gente cantava aqui também: e assim diga ao fraco, eu sou forte. Cantamos hoje. Diga ao pobre, eu sou rico, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Ele já fez. A maior graça que Ele podia dar para nós, Ele já deu 2000 anos atrás naquela maldita cruz. Lá no texto de Isaías, fala que Ele levou sobre si todo o nosso pecado e toda a nossa enfermidade. E muita gente pega essa passagem aqui para, de forma errônea, colocar essa ideia de que se Deus levou todas as nossas enfermidades, nós não temos que estar doente. É heresia a gente estar doente hoje. Cuidado, meu irmão. Deus é um Deus de aliança e um Deus de promessa. Nós não éramos para ficarmos doentes, mas pelo pecado ficamos. Mas pela obra redentora de Cristo, um dia, na redenção, na glorificação, chegará o tempo em que nós jamais ficaremos doentes. Chegará o tempo, meus irmãos, que nós teremos um corpo glorificado, que nós não vamos mais chorar, não vamos mais ficar tristes, e viveremos em perfeita paz, harmonia e pleno gozo ao lado do nosso Criador, como era o plano original de Deus, mas pelo pecado foi corrompido. E a última aplicação que eu faço, queridos, e a gente já vai se encaminhando para o final, não fique nervoso, não olhe no relógio. Mesmo se Deus não curar, Ele continua sendo Deus, aleluia. Você pode e deve orar para Deus tirar essa enfermidade. Você pode e tem o privilégio, a graça de Deus, de orar pedindo a misericórdia, como fez Paulo, como fez Cristo. Mas você tem que entender, meu irmão, e eu apelo para que você entenda isso: mesmo se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. E o maior milagre que poderia ser feito para nós, já foi feito por Jesus. Que nós tenhamos em mente tudo isso, que nós saibamos a glorificar a Deus mesmo nas nossas fraquezas e dificuldades. Isaías 54:4 diz que certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E a promessa que o profeta faz aqui é que sim, realmente um dia nós teremos um corpo glorificado, sem mácula, sem mancha, sem deformidade, sem nada. Quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou num corpo incorruptível, e é esse corpo semelhante que nós teremos na glória com o Pai. Você não vai ter uma espinha, uma ruga, uma unha encravada, nada. Vai ser um corpo perfeito. Mesmo nós sendo a imagem e semelhança de Deus, às vezes a gente não gosta de alguma característica nossa. Quando você chegar no céu, você vai gostar. Se de repente falar, eu sou meio assim, no céu você vai ser lindo, vai ser forte, vai ter um corpo glorificado semelhante ao nosso Criador. Em Isaías o profeta ainda diz
que também essa passagem você com certeza já ouviu, que ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu irmão, se você está passando por essa enfermidade, guarda ela no bolso e vai, continua andando, continua caminhando, não desiste, olha para a cruz, olha para Cristo, olha o que Ele já fez por você. O que é uma dorzinha, o que é uma enfermidadezinha, o que é uma enfermidade zona, comparada à glória que Deus preparou para a gente, que vai ser eterna lá no céu, aleluia? Não é nada. 70, 80 anos aqui não são nada comparados à eternidade ao lado do nosso Pai. E a promessa que o Senhor Deus nos faz é, Apocalipse 21, 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vai passar, meu irmão, tudo isso vai passar. Essa dor, essa enfermidade, essa dificuldade, essa falta de recurso para pagar as contas, tudo isso vai passar. Essa enfermidade que você sente, que você já sentiu, que vem e vai passar. Pode não ser agora, pode demorar, pode levar 38 anos, como o paralítico do tanque, pode levar mais, pode não passar nessa vida, mas vai passar quando a maior promessa de Deus através de Cristo Jesus se cumprir na minha e na sua vida, que é o Senhor nosso Jesus Cristo, vai rasgar os céus e voltar em poder e grande glória para buscar a sua igreja que foi escolhida por Ele desde antes da fundação do mundo. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor, a Deus seja a adoração, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.